Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou voltando aqui a gravar vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Estamos aqui estudando esse livro maravilhoso do René Girard, Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, que ele vai explicar, vai dialogar bastante com a Bíblia, né? Com o texto bíblico, e explicar alguns conceitos fundamentais dele em diálogo com as Escrituras. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre como o desejo mimético não é ruim, na página 36 a 37. E aqui a gente vai chegar numa outra noção muito importante, que vai ser até desafiadora de explicar, que é a noção de escândalo, né? Então, ele fala o seguinte: vocês irão discordar, né? Objetar. Se a rivalidade mimética desempenha um papel essencial nos evangelhos, por que Jesus não nos adverte contra ela? Então, assim, né, a pergunta é, poxa, se a gente tem um desejo de caráter fundamentalmente mimético, e esse desejo, além de ser fundamental para a nossa constituição social, cultural, humana, né, psicológica, tudo isso, ele também está relacionado, né, com... Dele derivam, né? Podem derivar, além de escolhas, de liberdade de escolha, conflitos pela disputa dos mesmos objetos, que podem ser o afeto de uma pessoa, que podem ser o mesmo cargo numa instituição, que pode ser uma vaga no supermercado, né? Aí a gente pode disputar a atenção de um professor, a atenção de um padre, a atenção de um pai, de uma mãe, a atenção de um líder de um grupo, de uma pessoa mais famosa numa turma. A gente pode disputar um cargo, a gente pode disputar até produtos no supermercado na Black Friday, que as pessoas ficam arrancando lá na mão uma da outra, né? Então aí tem uma série de coisas que a gente pode disputar, movidos por uma rivalidade, né? Que acontece derivada do desejo mimético, porque a gente começa a disputar com as pessoas que a gente admira as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas oportunidades, os mesmos sentimentos de alguém por nós, né? Então, no famoso triângulo amoroso, normalmente a gente vai ter dois personagens, né? Naqueles famosos romances, né? De disputa do amor de uma mulher, dois personagens que são muito amigos, que se tornam rivais quando um começa a disputar o amor de uma mulher e o outro, por ter o amigo como modelo, também começa a achar que aquela é a melhor mulher do mundo, que não tem mulher melhor do que ela, ou que aquele amigo, por ser o modelo dele, deve ter visto alguma coisa naquela mulher que ele não viu. E aí começam as disputas, e essas disputas podem ficar acirradas, né, de forma que eles vão esquecendo até do valor do objeto e concentrando a energia deles em duelar, por exemplo, né? Ou em adquirir aquele objeto a qualquer custo. No caso do triângulo amoroso vai ser o afeto de uma mulher, e em impedir que o outro, o rival, não obtenha esse objeto, não obtenha o afeto daquela mulher, não fique com aquela mulher. Mas isso também pode acontecer em outros grupos, né, com outras pessoas, em outras dinâmicas e tudo isso. E aqui ele fala, né, bom, se isso é tão perigoso, se as pessoas costumam disputar os mesmos objetos, entrar em disputas acirradas que podem levar até a morte de uma dessas pessoas, ou de por contágio até de outras, será que Jesus não fala sobre isso na Bíblia? E aí o Girard fala, claro que fala, né? E aí a gente vai começar a ter uma outra leitura da Bíblia a partir do Girard, que é uma leitura bem, em certo sentido, pedagógica, né? Uma leitura que ensina e educa a nossa consciência para uma espécie de conversão, que é o que o João César... Sempre repito isso, mas é porque realmente isso é uma das colunas vertebrais do estudo, né? Que é a gente perceber quando a gente está rivalizando com o modelo e refrear essa rivalidade, né? Refrear os efeitos malignos, nocivos, né? De disputar com o outro algum objeto. Então, como é que a gente vai refrear? Tomando consciência. Nossa, eu tô gostando dessa mesma mulher que meu amigo está gostando, ou da esposa dele. Por quê? Porque eu coloquei esse meu amigo num pedestal, coloquei esse meu amigo
numa posição idealizada ali de meu modelo. E aí tudo que ele faz eu quero fazer, tudo que ele tem eu quero ter, né? E aí eu comecei a entrar numa relação meio doentia com ele. E agora eu passei a desejar, inclusive, a esposa deles. Estou caindo em pecado, em adultério, por exemplo. Né? E aí o Gerard vai falar: na verdade, Jesus nos adverte, mas nós não sabemos disso. Quando aquilo que ele diz opõe-se às nossas ilusões, não escutamos, né? Então, assim, é como se a gente estivesse um pouco inconsciente ainda de como esse processo todo funciona, e quando Jesus faz esses chamados à nossa consciência, olha, não é para disputar os objetos do seu modelo, né? Não é para você ficar querendo a esposa do seu amigo, o jumento, tudo que ele tem. Muitas vezes a gente desconsidera, porque isso é desconfortável para a consciência, porque isso vai demandar um autoexame, né? Um exame consciencial, para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso subsolo, né? No nosso interior ali, cheio de sentimentos sombrios de rancor, de inveja, de rivalidade, de ciúme, de orgulho, de ressentimento. E a gente às vezes não quer, a gente não quer ver isso da gente, não. A gente quer achar que a gente é a flor do campo, né? Então, as palavras que designam a rivalidade mimética e suas consequências são o substantivo scandalon e o verbo aí eu não vou saber pronunciar, scandalizen. Se pronunciei errado, perdão. Nos evangelhos sinóticos, Jesus consagra ao escândalo um ensinamento muito importante, né? Notável, tanto por sua extensão quanto por sua intensidade. Como o termo hebreu que ele traduz, escândalo, significa não um desses obstáculos ordinários que podem ser facilmente evitáveis depois que a gente, depois de nos termos chocados contra ele uma vez, mas um obstáculo paradoxal, quase impossível de se evitar. De fato, quanto mais nos repele, mais o escândalo nos atrai. Se a gente pensar, gente, escândalo seria assim, aquele sentimento, né, de surpresa e revolta em relação a alguma coisa, especialmente à ação de alguém, né? Então, quanto mais se tenha ferido no passado, mais vigorosamente o escandalizado irá se lançar outra vez contra ele. Para compreender esse fenômeno, basta reconhecer nele o que eu acabei de descrever, o comportamento dos rivais miméticos, que, proibindo um ao outro o objeto que eles cobiçam, reforçam cada vez mais o seu duplo desejo. Então, se a gente pensar, às vezes você pode estar assim, né? Você está fazendo compras ali com o seu amigo, sei lá, vocês estão comprando ali camisas. Aí, de repente, seu amigo fala, nossa, que camisa bonita. Aí você olha e fala, nossa, é mesmo. Aí ele fala assim, nossa, não, mas essa é muito melhor. Aí você fala, nossa, é mesmo. Porque você fica confiando no critério e no gosto do seu modelo. E aí, se ele muda de desejo por um objeto, você também muda. Aí, quando ele vai lá comprar camisa, você tá cheio de desejo por aquela camisa também. Você quer comprar exatamente a que ele gostou. Mas aí, quando ele fala, não, eu acho que eu vou comprar a cinza, a preta não, vou comprar a cinza, é mais elegante. De repente, ele te sugere outro objeto de desejo, e aí você também acha que a preta não é mais legal, que a legal é a cinza, que é a que ele gostou. Então, é muito importante ter essa noção, né? Pra gente perceber que o desejo não é essencial, ele não é ele é um desejo puro, é só meu. Não, ele é muito baseado em referências externas, que são esses nossos modelos, né? Então, o que acontece? Que ele está explicando aqui, quando o seu amigo gosta de uma coisa e você imita isso, e você fala, nossa, é bonita mesmo, ele se sente reforçado nesse desejo por esse objeto. Quando você fala, eu prefiro amarela, ele não vai se sentir tão reforçado assim de gostar daquela blusa cinza ou daquela blusa preta. Entende? Então, quando você começa a desejar a esposa do seu amigo, ele se sente reforçado no desejo de gostar dessa mulher. Quando você fala assim, nossa, difícil a sua esposa, hein? Ela é difícil, hein? Você também pode influenciar o seu modelo a achar a esposa dele difícil. Percebem? É uma coisa, é um contágio, né?
Então ele coloca, o comportamento dos rivais miméticos proibindo um ao outro o objeto que eles cobiçam, reforçam cada vez mais o seu duplo desejo. Colocando-se sistematicamente no contrapé um do outro para escapar à sua inexorável rivalidade, eles sempre voltam a se chocar contra o obstáculo fascinante, que de agora em diante um representa para o outro. Aqui ele está mostrando que a gente tem uma transição entre modelo e modelo obstáculo, né? Então, quando, por exemplo, cadê meus bonecos? É tão fácil com os bonecos. Quando, assim, esse amigo aqui começa a desejar uma mulher aqui, e o outro amigo também começa a desejar essa mulher, né? Os dois estão desejando algo aqui. O modelo, né, que está desejando a mulher, ele se torna um modelo obstáculo, porque ele fica entre o que você quer e o objeto que você quer, né, entre você e o objeto. Então ele vira uma barreira, né, entre você e o objeto, percebe? Com a mão não foi muito eficiente falar, mas é como se fosse assim: eu quero uma coisa, meu amigo está no meio porque ele também quer aquilo, e o objeto está aqui. Então ele se torna um modelo obstáculo, porque eu me choco com esse modelo para ter aquele objeto, porque afinal ele também quer. Entende? E por isso que ele está explicando, né? Os modelos vão se tornando rivais. Ele fala o seguinte, então: no escândalo, os escândalos não se diferenciam do falso infinito da rivalidade mimética. O escândalo também está na mesma lógica da rivalidade mimética. Eles secretam em quantidades crescentes a inveja, o ciúme, o ressentimento, o ódio, todas as toxinas mais nocivas, não só para os protagonistas, mas para todos, né? Não apenas para os protagonistas, mas para todos que se deixam fascinar pela intensidade dos desejos de rivalidade. Na onda crescente dos escândalos, cada represália evoca uma nova represália, mais violenta que a anterior. Eu não estou lendo exatamente igual o texto, tá, gente? Vocês vão precisar comprar o livro, porque isso cansa e eu preciso adaptar o texto também para ficar um pouco mais compreensível. Se nada vier... Então, olha só, os escândalos são quando você acusa uma pessoa, quando você se escandaliza, se impressiona com algo que uma pessoa fez ou com algo que disseram que uma pessoa fez, né? Então, na crescente onda de escândalos, cada represália evoca uma nova, mais violenta. Se a gente pensar na internet hoje, você dá uma opinião, aquilo é mal interpretado e chove comentários de crítica, de acusação, de perseguição à sua pessoa, até você ser cancelada. Então a rivalidade ali, até você receber às vezes ameaças de morte, né? Então hoje isso é muito presente na nossa vida, né? Toda hora tem alguém sendo cancelado na internet, toda hora tem alguém sofrendo um linchamento virtual. E isso faz com que muitas vezes a gente fique com medo de expor as nossas opiniões, os nossos saberes, as nossas visões de mundo, porque muitas vezes, às vezes a pessoa até tá falando uma bobagem mesmo, né? Mas muitas vezes as pessoas, por uma má fé e por uma rivalidade já intrínseca, né? Por não entenderem esse nosso movimento mimético, né? De querer rivalizar com os outros, muitas vezes as pessoas já querem, ali do conforto de seus lares, falarem coisas escabrosas para pessoas que elas mal conhecem, sobre comentários que elas mal entenderam. Ou se entenderam, muitas vezes esses comentários maldosos e criminosos e abusivos, agressivos, né, que a gente faz sobre a opinião de outros, muitas vezes eles são eles mesmos abusos e crimes, né? Porque afinal você agredir uma pessoa é um crime, né? Então a gente tá ali muitas vezes sendo seduzido a entrar nessa onda de contágio mimético e de xingar os outros na internet, e etc. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, na onda crescente dos escândalos, cada represália evoca uma nova. Um xinga, outro xinga, né? E assim vai. Se nada vier estancar essa onda de violência, a espiral irá necessariamente desembocar nas vinganças em série, fusão perfeita de violência e de mimetismo. A palavra grega scandalizen,
não sei falar, gente, vem de um verbo que significa mancar. Ao que se assemelha um manco? A um indivíduo que seguiria com sua própria sombra um obstáculo invisível, no qual incessantemente ele vem a tropeçar. Aí ele tem uma passagem aqui. Infeliz daquele por quem o escândalo chega. Jesus reserva sua advertência mais solene aos adultos que arrastam as crianças à infernal prisão do escândalo. Quanto mais a imitação for inocente e confiante, com mais facilidade ela se escandaliza e maior é a culpa em se abusar disso. Ou seja, quanto mais você está confiante que a sua opinião é superior ao outro, mais você se escandaliza e mais você é violento. Os escândalos são tão temíveis que, para nos advertir contra eles, Jesus recorre a um estilo hiperbólico que não lhe é habitual. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corte-os. Se teu olho te escandaliza, arranca-o. Então aqui a metáfora é o seguinte, né? Se você está olhando uma coisa e o seu olhar está sendo escandalizado, você está falando, que horror, como essa pessoa é inferior a mim e merece morrer, porque no final, se você vai agredindo uma pessoa em grupo, num linchamento simbólico virtual, ou num linchamento real, xingando alguém na rua que pode não ter feito algo que você acusa ela que ela fez, ou que não merece a punição que você acha que ela merece, você está incitando essa pessoa a ser morta, sem um julgamento apropriado, sem defesa, né? E aí, gente, a gente chega numa percepção interessante, que é o direito, né? A disciplina, né? Os estudos do direito tem muita afinidade com toda essa teoria mimética. Então, tem muitos estudiosos do direito que estão fazendo trabalhos excelentes usando a perspectiva do René Girard. Não é à toa, né? Porque a gente tem ali na história do direito toda essa questão de como é que surgiu o direito, de como é que surgiu a defesa de uma pessoa, né? Todo esse esquema todo, que eu não sei essa parte, mas que tenho bastante certeza de que esse é um campo muito fértil para se estudar a teoria mimética, né? Porque a gente tem justamente o contexto do olho por olho, dente por dente, um contexto da vingança sem limites, né? Você matou meu irmão, eu vou matar o seu irmão. Aí você matou o irmão, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe. Aí o outro matou seu pai, sua mãe, vai matar a filha também. E assim a vingança vai, né, atravessando gerações. E aí quando a gente tem o sistema do direito, a gente tem uma instituição que, bem em teoria, pararia esse ciclo para analisar o que aconteceu, quais são as provas, qual é a perspectiva, um defende, outro ataca, o júri sintetiza isso e o juiz dá o veredito final, né? Pelo pouco que eu sei, mas enfim, tudo isso tem a ver muito com a teoria mimética. Então aqui ele fala, se você está olhando alguma coisa, uma pessoa, e você está se escandalizando, você está se colocando numa lógica de que você é superior a essa pessoa, que você nunca cometeria esse erro, de que você tem capacidade moral, espiritual e autoridade para julgar essa pessoa e condená-la, né? Os freudianos dão uma interpretação puramente sintomática da palavra escândalo. Seu preconceito hostil impede-os de reconhecer nessa ideia a definição autêntica daquilo que eles chamam de compulsão de rejeição. Ele está fazendo um diálogo com freudianos, compulsão de rejeição. Quem tiver na psicanálise, quiser trabalhar com isso, também pode. Para tornar a Bíblia psicanaliticamente correta, os tradutores recentes, aparentemente mais intimidados por Freud do que pelo Espírito Santo, buscam eliminar todos os termos censurados pelo dogmatismo contemporâneo. Por exemplo, substituem por eufemismos enfadonhos o admirável pedra de tropeço de nossas Bíblias antigas, a única tradução que capta a dimensão repetitiva e aditiva dos escândalos. Jesus não se surpreenderia ao ver seu ensinamento ignorado, pois não tem qualquer ilusão sobre a recepção de sua mensagem, a glória que vem de Deus, invisível nesse baixo mundo. A maioria prefere a glória que vem dos homens, aquela que multiplica os escândalos à sua passagem. Ela consiste no triunfo em rivalidades miméticas frequentemente organizadas
pelos poderes desse mundo, os poderes militares, políticos, econômicos, esportivos, sexuais, artísticos, intelectuais e mesmo religiosos. Ou seja, em todas essas esferas existem disputas e rivalidades, né? Aqui na esfera militar, na esfera política, econômica, esportiva, sexual, artística, intelectual e religiosa. A frase "é necessário que o escândalo aconteça" nada tem a ver nem com a fatalidade antiga, nem com o determinismo científico, que ele coloca entre aspas. Tomados individualmente, os homens não são, por obrigação, dedicados às rivalidades miméticas, mas em razão do grande número de indivíduos que as compõem, as comunidades não conseguem escapar delas. Assim que o primeiro escândalo acontece, ele gera outros e o resultado são crises miméticas, que não param de se espalhar e de se agravar. Então a gente tem um estudo aí muito importante, né, de até um colega meu, que é sobre um lixamento no Guarujá. Vocês procurem, né, esse caso, que é muito interessante como é que eles fazem essa abordagem. Era uma mulher que foi acusada e logo ela tinha problemas psicológicos, né? Foi acusada, acho que de um sequestro, se não me engano, e ela acabou sendo linchada injustamente, né? Então, por quê? Porque a multidão, de repente, se contaminou, se contagiou, né? Se escandalizou com a possibilidade daquela mulher ser uma sequestradora ou ser uma criminosa, e aí essa multidão se organizou para fazer justiça com as próprias mãos e acabou aí prejudicando a vida de um inocente, né? Então, eu não me lembro agora, gente, perdão, eu li isso há muito tempo, mas não me lembro se ela realmente foi assassinada, mas creio que vale a pena ler esse texto. Eu lembro que me marcou bastante, é um ótimo estudo, né? Então, assim, o que acontece? Alguém levanta uma falsa acusação a respeito de alguém e essa pessoa não passa por um processo normal, né, de julgamento, de direito à defesa, de averiguação, né, de provas e nem nada, e aí ela é linchada. Então é por isso que nessa passagem Jesus vai falar: se tua mão ou teu pé te escandalizam, corte-o, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Ou seja, ele está advertindo, está falando que no momento em que a gente acha que a gente é superior a alguém, moralmente, espiritualmente, psicologicamente, religiosamente, culturalmente, não importa, e que a gente se coloca no direito de punir alguém com nossas próprias mãos e métodos por uma coisa que a gente nem sabe se a pessoa cometeu, se ela está falando aquilo mesmo, a gente vai acabar cometendo crime, né? Então, essa é a questão do escândalo, né, que é muito importante e que faz parte aí de toda essa discussão, né? Hoje a gente se escandaliza e a gente elege muito rápido bodes expiatórios, né, de forma midiática, né, de forma pública, de forma muito rápida, muitas vezes sem provas, e aí a reputação de muitas pessoas acaba no lixo, né, acaba completamente derrubada, arrasada, e muitas vezes essas pessoas são acusadas de algo que elas não cometeram, de ter falado uma ideia que elas não falaram, né, são mal interpretadas, até isso acontece também com o pessoal da teoria, né, colocam lá um conceito que é totalmente mal interpretado, e aí essa pessoa que colocou esse conceito começa a ser linchada e tudo isso, né? Então, aqui fica esse vídeo é uma reflexão, né? Fica essa reflexão sobre tomar cuidado ao julgar pessoas pelo que elas estão fazendo e falando, sem ter provas suficientes, principalmente quando somos levados a fazer isso por grupos que já estão acusando e linchando essa pessoa, ameaçando essa pessoa, por uma versão da história que não sabemos se é verdade, né? Então, o ensinamento cristão a respeito disso é: arranca esse olho que está te escandalizando tanto, né? Que você está achando tanto que aí você tem toda a razão, né? E o efeito
muito horrível disso, né? Muito triste é você poder acabar cometendo um crime contra uma pessoa inocente e depois você viver o gosto amargo ali do autoexame, né? Do exame de consciência e do arrependimento de você, na pressa de querer estar certo, se sentir superior a alguém, você acabar cometendo uma ação nefasta, né? Caindo em pecado. Então esse é o primeiro vídeo aí de retorno às reflexões de René Girard, nesse livro fantástico, Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago. Então, muito cuidado aí com os comentários que fazemos na internet, observem também como é que essas dinâmicas estão acontecendo e vamos dialogando. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo um pouquinho pesado, né? Não é um assunto muito fácil, linchamento, se escandalizar em relação aos outros, maus julgamentos, más interpretações, crimes, arrependimento, né? Estamos aí num território bem complicado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar continuar e gravar os vídeos com mais frequência. Tudo de bom pra vocês e que se quiserem podem comentar. E é isso. Tudo de bom. Até a próxima.